Oi, ouve essa história, tudo bem com vocês? Olha, estou dando início hoje a essa repaginação, a esse novo momento do YouTube Ouve essa história, ok? Então hoje vamos falar sobre o quê? Sobre o 25 de abril de 1974. Exatamente há 46 anos, Portugal libertava-se de uma ditadura longa, uma ditadura de quase 48 anos. A famosa ditadura salazarista, que teria começado lá antes da Segunda Guerra e se perpetuou até 1974. Mas, para darmos início a essa repaginada desse canal, Ouve essa história, que vocês vão ter agora a presença do professor Daniel Martins, que aqui vos fala, do qual estou residindo em Portugal, fazendo mestrado em História Contemporânea na Universidade do Porto. Eu resolvi convidar um grande amigo, que é o professor Alisson Veras, do qual vai estar aqui em alguns vídeos junto comigo, em alguns vídeos sozinho lá do Brasil, complementando esse canal. Antes se chamava Atmo, tem até aí alguns vídeos onde eu gravei sobre constituições e até prometo fazer com que estes vídeos possam ser conclusos, falando de outras constituições do Brasil. E o professor Alisson Veras também vai, juntamente comigo, corroborar com vocês para o Enem, para quem vai fazer VEST, para quem vai fazer qualquer vestibular, para os apaixonados pela história. A nossa ideia é justamente estar aqui contando para vocês algumas histórias e ouve essa história? Vamos para frente. Curte, compartilha, segue, indica para o amigo. Vamos prosseguir falando da Revolução dos Cravos de 1974. Bom, mas Daniel, essa revolução aconteceu por quê? E aí eu tenho que ir lá para 1926, quando surge essa ditadura, só que eu vou mais longe. Eita, agora eu vou fazer uma volta, eu vou para a origem de Portugal. Portugal enquanto reino surge quando? E aí você lembra daquela aula que o professor Alisson Veras, ou que o seu professor de História, lhes deu. Eram 5 reinos: Navarro, Aragão, Leão, Castela e Condado Portucalense. Navarro, Aragão, Leão, Castela iriam dar origem a quê? Espanha. E o Condado Portucalense deu origem a quê? A Portugal. O Condado Portucalense vai, na verdade, dar origem a partir de 1139, a partir da primeira dinastia de Portugal, que é chamada dinastia de quê? Dinastia de Borgonha, certo? Então, nesse momento dessa dinastia de Borgonha, que surge ali por volta do século XII, ela é considerada a dinastia marcante, quando Portugal, um país, ou melhor, um local que iria se constituir país, que ia se constituir nação ainda ali na Baixa Idade Média, tá certo? Iria se tornar um destaque logo mais nas grandes navegações. Mas, Daniel, essa dinastia de Borgonha então foi a primeira? Foi. Então é ela que lança Portugal nas grandes navegações? Não. Ela vai mais ou menos de 1139 até 1383, quando ali se tem uma nova mudança, ali se tem a Revolução de Aves ou Avis, e ali se institui uma nova dinastia, que é a dinastia de Aves. Então nós vamos ter, tá certo, a dinastia de Borgonha, que vai formar Portugal, que vai dar origem a Portugal, ok? Com o famoso Dom Afonso Henriques de Borgonha, e depois vamos ter a dinastia de Aves, já no século XIV, entre 1383 e 1385, tá certo? Com o Dom João I, o mestre de Aves ou Avis. Aí sim, esta é a dinastia que lança Portugal nas grandes navegações. E aí, Portugal se destaca pelo périplo africano, por chegar às Índias, com Vasco da Gama, por chegar ao Brasil, com as esquadras de Cabral, se destaca pelo processo de colonização do Brasil e também de algumas regiões, tá certo, do sul da África, até que em 1580 acaba essa dinastia de Aves com a morte do rei Dom Sebastião, aquele famoso que acabou provocando o mito do sebastianismo. Ali, de 1580 a 1640, temos um fato marcante chamado União Ibérica. É quando a coroa portuguesa vai se unir, à da Espanha. Uma união falsa, na verdade, porque foi uma anexação de Portugal à Espanha, a chamada dinastia dos Habsburgos, onde vamos ter o Filipe II, o Filipe III e o Filipe IV a governarem Espanha, Portugal e suas colônias, ou seja, é o período em que o Brasil, enquanto colônia de Portugal, também fica sob o domínio espanhol. Então vamos lá, para a gente relembrar e não esquecer. Dinastia de Borgonha é a primeira,
dinastia de Aves, agora com esse período de 1580 a 1640, historicamente conhecido como União Ibérica, nós estamos sob domínio, Brasil e Portugal, da dinastia dos Habsburgos, dinastia espanhola. Então, repetindo para você não esquecer, dinastia de Borgonha, dinastia de Aves, dinastia dos Habsburgos. Essa dinastia dos Habsburgos vai se encerrar para Portugal em 1640, quando ali temos início, a famosa dinastia de Bragança, que vai de 1640 até 1910. Então veja bem, é dentro dessa dinastia de Bragança, é justamente essa dinastia de Bragança que mais na frente vai chegar ao Brasil em 1808. É justamente a dinastia de Dom João VI e de sua mãe, Dona Maria I, ficou conhecido como a Louca, que vão chegar no Brasil em 1808, que vão fazer a abertura dos portos, que vão propiciar todo um processo de modernização do Brasil no século XIX e que vão propiciar o processo de independência, porque essa dinastia retorna a Portugal em 1820, ou melhor, a partir de 1820, não é? Com a Revolução Liberal do Porto, exigindo o retorno dessa dinastia, essa dinastia que era comandada na época por Dom João VI, vai voltar entre 1820 e 1821, só que o Dom Pedro fica no Brasil. E aí nós vamos ter, então, com esse processo, o início da independência do Brasil. Mas o Dom João VI voltou para Portugal, ficou, na verdade, governando Portugal. É até estranho eu dizer voltou para Portugal, porque eu estou aqui em Portugal, né? Mas a ideia é essa. O Dom João VI veio para Portugal e o Dom Pedro ficou governando o Brasil. Bom, dentro desse contexto, o que é que vai acontecer? Ainda no decorrer do primeiro reinado, do qual o Dom Pedro I, filho de Dom João VI, e que naquele momento era o real sucessor de Dom João VI, tá certo? Ele vai ter a perspectiva de ficar governando o Brasil e Portugal, pois em 1826 o Dom João VI morre. Só que ele prefere não ir a Portugal e resolve então nomear sua filha Maria da Glória como a herdeira do trono. Por isso houve ali uma espécie de acordo. Ele, Dom Pedro, governava o Brasil, acordou com o irmão Dom Miguel, para que o Dom Miguel governasse Portugal, e ainda propôs até um casamento contratual, que foi feito, esse casamento por procuração, aonde o Dom Miguel assumiu o poder em Portugal até Maria da Glória ficar apta a governar. Só que a Maria da Glória, na verdade, vai para Portugal, só que lá o Dom Miguel faz o quê? O Dom Miguel usurpa o trono e assume o poder em Portugal com características absolutistas. Este não é um dos motivos que vai levar Dom Pedro I a abdicar do trono a favor de Dom Pedro II e vir a Portugal lutar contra o irmão numa guerra famosa entre Dom Pedro I e Dom Miguel. Ok? Essa guerra só terminou em 1834, no qual Dom Pedro I saiu vitorioso, derrotando o irmão Miguel e agora sim dando o trono a Maria da Glória. É importante dizer que em Portugal, o Dom Pedro I não é Dom Pedro I. Em Portugal, o Dom Pedro I do Brasil é chamado de Dom Pedro IV. E a sua filha Maria da Glória receberá o título de quê? De Maria II. Então, a Maria II vai governar o Brasil, ou melhor, vai governar Portugal, já que quem estava no Brasil era o Dom Pedro II, tá certo? Ela vai governar esse momento de Portugal durante um longo período. Então, vamos lá. Daniel, reitera aí, porque o vídeo está ficando longo e esse vídeo é para você assistir, ali anotando, lendo, ok? Tirando dúvidas. Então, vamos lá. Nós estamos vivendo que dinastia, Daniel? Vamos lá. Dinastia I Borgonha, Aves, Habsburgos. Estamos na dinastia de quê? De Bragança. Por que eu falei aí de Dom João VI, de Dom Pedro? Porque você conhece essa história. Então vamos lá. Dom Pedro I abdicou do trono em favor de Dom Pedro II, que só iria assumir após o golpe da maioridade, após a regência. E o Dom Pedro I do Brasil, que é o Dom Pedro IV de Portugal, assumiu o poder em Portugal? Basicamente não assumiu porque quando era para ele assumir e passar o poder para a filha, ele veio a morrer. Mas a Maria II, que é a Maria da Glória, vai progredir com essa dinastia. Essa dinastia de Bragança vai durar até 1910.
Depois da Maria II, que era Maria da Glória, e aí um detalhe interessante, Portugal terá uma rainha brasileira, porque Maria da Glória nasceu no Brasil, olha que coisa interessante. Então, a Maria da Glória, Maria II em Portugal, vai governar com essa dinastia de Bragança e com seus sucessores até 1910. Foi Maria II, depois assumiria o seu filho Dom Pedro V, depois assumiria o seu outro filho Dom Luís, depois do Dom Luís, filho de Maria II, assumiria, tá certo, o seu neto Dom Carlos. Esse, tá certo, Dom Carlos fora assassinado em 1908. O Dom Carlos fora assassinado e foi assassinado ele, Dom Carlos, e o seu sucessor, ok? O seu sucessor que seria naquele momento, ok? O Luís. Então, nesse momento, quem vai assumir é Dom Manuel. E esse Dom Manuel II vai governar até um golpe em 1910. Esse golpe de 1910 vai fazer com que tivéssemos naquele momento o que? A implantação da Primeira República. Essa Primeira República durou de 1910 a 26. A Segunda República, para alguns historiadores em Portugal, dura de 26 a 74, que é justamente essa que nós vamos falar, também chamada por alguns de Estado Novo. Nome semelhante ao Brasil que teve, né? Estado Novo lá com Vargas. Pois bem, esse Estado Novo começou em 26, durou até 74, tiveram alguns governos militares, mas quem vai se destacar é o presidente do Conselho de Ministros. E quem era esse presidente do Conselho de Ministros? Bom, com o passar do tempo, esse presidente será Antônio Salazar. E ele vai, basicamente, a partir de uma constituição autoritária em 33, com características fascistas, governar Portugal, impondo os seus desejos, impondo as suas motivações, levando Portugal a um atraso, a um período de censura, a um período de tortura, de atraso econômico, ok? Daniel, então, esse Salazar, ele vai governar até quando? Até 1968. Quando ele sofre um acidente, né, tem uma queda de uma cadeira, vai ter confusão cerebral, derrame cerebral, e ele deixa a presidência do Conselho de Ministros. Interessante dizer que haviam presidentes, só que ele era o presidente do Conselho de Ministros e ele basicamente é que exercia o poder. Bom, no lugar de Salazar em 68, ascende Marcelo Caetano. Apesar de alguns historiadores também em Portugal falarem do marcelismo, o Marcelo Caetano segue as origens e basicamente as ideias, a concepção do Salazar. Então, em 1974, justamente em 25 de abril, que se tem a Revolução dos Cravos, quem é que é destituído do poder? É Marcelo Caetano. Daniel, mas qual é a importância desse 25 de abril? Por que se comemorar tanto o 25 de abril? Qual a importância dessa revolução para o mundo? Bom, a Revolução dos Cravos, eu vou já explicar por que ela é a Revolução dos Cravos, mas ela é importante porque vivíamos naquele momento a Guerra Fria. Vivíamos um contexto em que nós tínhamos a descolonização da África e Ásia. Então aqueles países que foram desde 1870 explorados por países europeus, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, mas também por Portugal, Espanha, Bélgica e Holanda, queriam agora a sua autonomia. Então, o que é que aconteceu? Durante um bom tempo, o governo português ele vai combater em Angola, em Moçambique, em Guiné-Bissau, em Cabo Verde, em São Tomé, em Príncipe, impedindo esses movimentos, esses movimentos de independência, esses movimentos anticoloniais. E dentro desse processo, muitos soldados, muitos militares que lutaram contra essas nações da África e Ásia que queriam autonomia, eles serão basicamente os responsáveis para derrubar o governo de Marcelo Caetano. Então, em 25 de abril de 74, nós vamos ver esse golpe que derruba Marcelo Caetano e restitui a Portugal a democracia. O 25 de abril é tão importante que a Constituição pós-ditadura salazarista e marcelista, não é? Ela foi implantada no dia 25 de abril de 76, justamente para fazer alusão ao 25 de abril de 74. E de lá para cá, ou seja, há 46 anos, já que estamos em 2020, é muito comum se ter a comemoração do dia 25 de abril como aquela data que simboliza o fim da ditadura, o fim do salazarismo e que se reveste de ares
ok, de liberdade, tanto que muitos também costumam chamar o 25 de abril de o Dia da Liberdade. Mas Daniel, você não falou ainda por que Revolução dos Cravos. Bom, a expressão Revolução dos Cravos vai se dar de maneira curiosa. Em Lisboa, naquela manhã de 25 de abril de 74, chegava a um restaurante chamado Franjinha a senhora Celeste Caieiro. E essa senhora Celeste Caieiro trabalhava nesse restaurante, que aqui em Portugal eles chamam de restauração, e havia justamente naquele restaurante Franjinha, era para ser o aniversário de um ano. Ele tinha sido aberto em 73 e justamente 25 de abril de 74 ia fazer um ano. Mas quando ela chega aquela movimentação na rua, tanques de guerra, exércitos, soldados espalhados, ela não pôde abrir o restaurante, né? Ela trabalhava lá. E as flores que ela havia adquirido, cravos vermelhos e brancos, iam se estragar. Então ela resolve tirar esses cravos vermelhos e dar um passeio ali por aquela região, ok? Até que em dado momento a história registra que um soldado perguntou se ela não tinha um cigarro, já que também ela indagava dos soldados o que estava a acontecer. E naquela hora ela diz, olha, eu não tenho cigarro, mas eu tenho aqui uma rosa. Um gesto nobre, educado, gentil, ela puxa um cravo vermelho, dá para esse soldado e ele resolve pegar aquele cravo vermelho e colocar na baioneta, colocar na espingarda, tá certo? E a partir dali, outros passaram a fazer o mesmo. Ela passou a distribuir cravos vermelhos e brancos. Logo mais, a situação se multiplica de tal maneira que floristas da região começaram a fazer o mesmo. Entravam nas suas floriculturas e distribuíam cravos vermelhos e brancos. E o que poderia se ter um derramamento de sangue que não houve naquele momento, entrou para a história como Revolução dos Cravos. Talvez a Celeste Caieiro não soubesse o que estava fazendo naquele momento, mas ela é referenciada ainda hoje. 25 de abril é um marco na história de Portugal e permitiu que no mundo caísse um regime de quase meio século e permitiu que no ano subsequente, 75, a partir dali, né, Angola, Moçambique, São Tomé, Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde conseguissem seu processo de independência. Por isso é um marco. Interessante dizer que hoje, 25 de abril de 2020, houve discussão a semana inteira aqui. Eu estou aqui em Porto. O que discussão, Daniel? Eles não queriam comemorar o 25 de abril? Queriam. A briga é porque queriam comemorar. Só que estamos em tempos de Covid. E muitos temiam que essa comemoração pudesse se estender pelas ruas. Então alguns políticos defendiam que não tivesse comemoração. Já outros defendiam que ocorresse. Acabou acontecendo na Assembleia em Portugal. Alguns deputados tiveram direito de fala, o presidente, o primeiro-ministro, ok? E olha só que coisa interessante. Reitero, a briga não era para não se comemorar, é porque eles queriam comemorar, só que de maneira diferente. A ideia da união em torno de se comemorar uma revolução e se pregar o esquecimento da ditadura é que é algo interessante. Portugal, de 1974 para cá, né, vive o que a história chama de Portugal de Terceira República. Portugal é uma república semipresidencialista, tá certo? Porque se tem a presença do primeiro-ministro. O atual presidente é Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro é Antônio Costa. Ok? Então é como se fosse uma república parlamentarista, mas ela é comumente chamada de república semipresidencialista. Meus amigos, o vídeo foi longo, por isso que é para o YouTube, que é para você ver com calma. Espero ter esclarecido, ter dado algumas dicas para vocês sobre a Revolução dos Cravos e sobre o histórico de Portugal, ok? E peço a você encarecidamente, nos ajude compartilhando, curtindo, ok? Aonde ouve essa história. Repito, ouve essa história no YouTube, ouve essa história no Instagram. Professor Daniel Martins e professor Alisson Veras. Valeu, gente. Um abraço.